Oi, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, vamos voltar para a nossa rotina. Agora, nós vamos fazer o seguinte: tópicos básicos para a função exponencial. Para a gente entrar na função exponencial, nós temos que passar por esses tópicos básicos. Faz parte do conteúdo do primeiro ano. A gente faz uma revisão de potências e de propriedade das potências. As potências eu não revisei porque eu sei que Graciele já fez uma revisão, inclusive das propriedades. Mas como eu sei que a propriedade é um pouco mais complicada e eu preciso mais, vamos relembrar as propriedades das potências. Aqui eu tenho, primeira propriedade, multiplicação de bases iguais. O que você vai fazer? Você vai conservar a base, porque a base é a mesma. Quem que é a base aqui é o A. Lembrando que o que fica embaixo é base, o que fica em cima é expoente. Então, multiplicação de bases iguais, conserva a base, que é A, e você vai somar os expoentes. Então, vai fazer M mais N. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Segunda propriedade, divisão de bases iguais. O que eu vou fazer na divisão? Você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Lembrando que a base aqui tem que ser diferente de zero, porque divisão não pode ter divisão por zero. Então, conserva a base, que é A, e subtrai os expoentes. Você faz M menos N. Elas são bem parecidas. A diferença é, quando tiver multiplicação nas bases, soma os expoentes. Quando tiver divisão, subtrai os expoentes. E lembrando que a divisão, ela pode ser escrita assim também, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. É outra forma de vir escrita a divisão. Terceira, bem fácil a terceira. É potência de potência, é quando você tem dois ou mais expoentes. Então, você vai conservar a base, que é o A, e vai multiplicar os expoentes. Você faz M vezes N. Quarta propriedade, quando você tem uma multiplicação dentro do parênteses, não precisa ser base igual, e tem um expoente do lado de fora. É como se você distribuísse esse expoente. Esse expoente vale tanto para o A quanto para o B. Então, vai ficar assim, ó, A elevado ao quadrado vezes B elevado ao quadrado. Entenda, isso só pode ser feito na multiplicação ou na divisão, quando tiver um expoente do lado de fora. Se tiver um mais aqui, não pode ser feito isso. Então, como é que faz, professora? Se tivesse um mais, aí você tinha que resolver dentro do parênteses para depois aplicar a propriedade. Então, essa propriedade só vale para quando tiver multiplicação dentro do parênteses ou divisão dentro do parênteses. Aí, esse expoente que está do lado de fora vale para os dois. Então, nesse caso aqui também é a mesma coisa. Ó, lembrando que o B tem que ser diferente de zero, porque ele é denominador e não existe denominador zero. Você distribui. Essa é bem fácil, né, gente? Fica A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Então, essas são as propriedades. Agora, vamos fazer alguns exemplos usando essas propriedades. Letra A. Deixa eu arrumar aqui. Aqui eu tenho, é a primeira propriedade, multiplicação de bases iguais. Você conserva a base e você vai somar os expoentes. Você vai pegar esse mais esse. 5 mais 3. Conserva a base só copia. 5 mais 3, 8. Quando os expoentes não têm sinal, se quiser fazer direto já somando, pode. Ó, 5 com 3, 8. O que tem que tomar cuidado é justamente na letra B. Tá vendo? Ainda é a primeira propriedade, multiplicação de bases iguais, só que os expoentes têm sinal. Então, vamos fazer devagarzinho. Conserva a base, 4. O que eu faço com os expoentes? Você soma. Então, você vai pegar 3 mais... Tá vendo que aqui é menos 2? Então, vamos ter que pôr parênteses. Agora, a gente vai trabalhar com esse expoente resolvendo essa continha. O 4 você vai copiando. Então, fica 4. Vamos tirar do parênteses. Fica 3 mais vezes menos, menos. Ficou mais 3 com menos 2. 3 com menos 2 vai dar 1. Ok? Então, é isso. E aqui não é para resolver, é só para aplicar a propriedade das potências. Se ele disser para você assim, ó, aplique as propriedades das potências e calcule, aí você calcula o resultado.
Se falar somente aplique as propriedades das potências, é só para aplicar a propriedade das potências. Então, nesse caso aqui, eu quero só aplicar a propriedade das potências. Não é para resolver nesses casos. Letra C já é a segunda propriedade. Agora tem divisão. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é 6 menos 3. 6 menos 3, 3. Tranquilo. Quando não tem sinal, é fácil, não dá problema nenhum. Aqui também ainda é a segunda propriedade. Eu coloquei de uma forma diferente, que é divisão de bases iguais. O que você vai fazer? Conservar a base e vai subtrair os expoentes. Lembrando que o x tem que ser diferente de zero, porque é denominador. Com letra, é a mesma coisa. A base é a mesma, x, x. Então, conserva a base. Quem que é a base? X. E você vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar 7 menos... O expoente de baixo é 9. Então, vamos colocar aqui dentro do parênteses e vamos fazer as continhas. Vocês vão ver que interfere, tá? Cuidado. Então, eu tenho 7 menos 9. Conserva o x é só ir copiando. Mais 7 com menos 9 vai ficar menos 2. Tá ok? Então, conserva a base, subtrai os expoentes. 7 menos o 9. Faz joguinho de sinal. A letra E já é a terceira propriedade. A terceira propriedade é aquela potência de potência. Você conserva a base e vai multiplicar os expoentes. Você vai fazer 3 vezes menos 2. Esse aqui podia ter feito direto. Então, eu tenho, copiar a base, 3 vezes o menos 2 vai ficar menos 6. Pode fazer direto, tá? Essa é tranquila. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora, as duas últimas, que é aquela bem fácil. Eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses e tenho um expoente do lado de fora. Você vai levar o expoente para os dois. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Letra G. Divisão dentro do parênteses, é uma fração, e eu tenho um expoente do lado de fora. Esse expoente vale tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, vai ficar 7 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. E é só isso. Isso é só relembrando, né, essa matéria lá do 7º ano, e ela é importantíssima para a gente trabalhar função exponencial, equação exponencial e também depois logaritmo. Então, agora eu vou passar algumas atividades, aí vocês façam, por favor. Aí na próxima aula eu mando a correção, tá? Sejam bem-vindos e vamos lá. Um abraço.